Quero pedir desculpa a todas as mulheres que descrevi como bonitas, antes de dizer inteligentes ou corajosas. Fico triste por ter falado como se algo tão simples como aquilo que nasceu com você fosse seu maior orgulho, quando seu espírito já despedaçou montanhas. De agora em diante, vou dizer coisas como: você é forte ou você é incrível. Não porque eu não te acho bonita, mas porque você é muito mais do que isso. Bom, eu comecei a ler desde muito cedo. Eu tenho avós que são professores, meu avô era ator de teatro, então eu cresci sempre sendo muito incentivada a consumir ferramentas culturais, né? Teatro, música, dança, livros. Então eu sempre cresci nesse meio e eu acho que isso me ajudou muito quando cheguei na fase da adolescência, na escola, de ter que ler os clássicos, né? Os Lusíadas de Camões, Eça de Queiroz, esses autores, foi muito mais fácil lidar com esses autores, fazer essas interpretações, porque eu já tinha esse hábito de leitura, que eu acho que é um dos grandes problemas hoje em dia, né? Os jovens, eles, além de todas as questões da tecnologia, que hoje eu acho que é um empecilho, na minha época a gente não tinha acesso, né? Não tinha nem... A internet estava começando e mesmo assim não era algo que todos tinham acesso. Então a gente não tinha muita coisa para fazer, ou você via televisão ou você lia livros, né? E eu, além, via muita televisão também, mas eu também lia muito. Eu escolhi esse livro porque ele representa grande parte dos autores que eu gosto de ler atualmente, que são autores jovens contemporâneos. É uma galera de 20 e poucos anos que escreve muito bem e que consegue dialogar com essa geração que precisa aprender a gostar de ler. Eles conseguem traduzir as angústias dos jovens da geração Y, X, de uma forma que os jovens leem, né? Não são jovens, mas jovens adultos ou adultos, né? A gente lê e a gente consegue se identificar com o que está sendo dito. Então eles falam sobre relacionamentos, eles falam sobre medo, sobre as dúvidas da vida, sobre as coisas que mudam de uma forma muito acelerada. Então eles falam isso ou com poesia ou com crônicas. Eu adoro ler crônica, porque a gente se identifica, né? A crônica, ela faz com que a gente leia aquilo ali e a gente pense em alguma situação que a gente já viveu ou que algum amigo, algum parente já viveu. Então, eu gosto quando a leitura, ela traz elementos da vida real. A gente se identifica. E também gosto de poesia porque aquela coisa da gente abrir uma página do livro, a gente não tem aquele comprometimento com a história, né? Com a narrativa. A gente abre hoje, eu leio uma poesia, amanhã eu pego, abro e leio outra. Preciso de alguém que conheça a dificuldade tão bem quanto eu. Alguém disposto a colocar minhas pernas no colo nos dias que é muito difícil ficar em pé. O tipo de pessoa que ofereça exatamente o que eu preciso, antes que eu saiba o que eu preciso. O tipo de amante que me ouça, mesmo quando não falo. Esse é o tipo de compreensão que eu exijo. Eu tenho uma rede em casa. Então, no final de semana, que é o dia que eu tenho para poder ler, né, o tempo que eu tenho para ler, eu pego, abro a janela, deito na rede, desligo tudo e leio, simplesmente leio. Gosto muito de ler não ficção, né? Além de crônica e poesia, gosto muito de ler biografia, história reais de pessoas que passaram por alguma experiência, que tem algo para acrescentar, para fazer a gente refletir, situações também. Por exemplo, o livro novo da Daniela Arbex, que é meu livro de cabeceira atualmente, o Todo Dia, Mesma Noite. A Daniela Arbex, ela é uma escritora jornalista daqui de Juiz de Fora, né, de jornalismo investigativo, e ela fez uma cobertura bastante completa sobre o que aconteceu na Boate Kiss, o incêndio da Boate Kiss. E ela conseguiu traduzir todos os acontecimentos de uma forma incrível, assim, detalhadamente, com todos os envolvidos. E você se sente lá, vivendo isso tudo. Então eu gosto muito quando o autor consegue me levar para aquele local, especialmente quando aquilo ele realmente aconteceu. Então eu sou muito apegada a narrativas de não ficção, justamente por conta dessa coisa de ser real, sabe? Eu gosto muito de ler uma história e saber que aquilo realmente aconteceu. É o que mais desperta a minha atenção. A Adélia Prado, ela é uma autora mineira que eu conheci, olha que ironia, por isso que cultura de massa também é cultura.
Eu adoro reality show Big Brother, e em 2007, no Big Brother do Alemão, quando a Fanny foi eliminada, o Pedro Bial, olha só, ninguém merece, né? Mas aconteceu. O Pedro Bial falou uma poesia, recitou uma poesia da Adélia Prado, e aí eu amei aquela poesia. E aí eu lembro que quando eu estava na faculdade, naquela época, em 2007, eu estava aqui na Estácio, né? Eu sou egressa e estava fazendo faculdade na época. O professor pediu pra gente fazer um trabalho visual e transformar a poesia em algo concreto. E aí eu usei essa poesia que o Pedro Bial tinha recitado, da Adélia Prado. Quando eu cheguei no mestrado, eu fiz mestrado na área de letras, e aí eu escrevi um artigo sobre a Adélia Prado, e aí ela veio aqui em Juiz de Fora, num evento do Sesc, chamado Sesc Literatura, que ele trazia grandes escritores no Cine Teatro Central, e eu fui para ver a Adélia Prado de perto, né, porque eu tinha praticamente criado um laço com ela, por meio das poesias dela. E aí eu levei um livro para ela autografar, e aí quando ela chegou perto de mim, que ela foi autografar, eu falei com ela: Adélia, você é uma das poucas escritoras que eu conheço que eu já escrevi sobre ela, que tá viva. Eu tô super feliz de estar do seu lado, tô vendo você aqui na minha frente, porque a gente estuda muito autor que infelizmente não tá mais entre nós, né? Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, enfim. E aí ela tava ali do meu lado. E aí foi engraçado que ela foi autografar para mim o livro e ela escreveu: Vivamos. Né? Então, assim, aquilo ali pra mim vai imortalizar a Adélia Prado. Bom, esse livro chama Outros Jeitos de Usar a Boca, da Rupi Kaur. Ela é uma autora de 26 anos, indiana, feminista, e ela é uma dessas mulheres que consegue, por meio da poesia dela, fazer com que pessoas que não estão acostumadas com a leitura criem esse hábito de ler, né? Por meio das mensagens que ela consegue passar através das poesias dela. A Rupi, ela trabalha assuntos relacionados à violência, a traumas, a relacionamentos, a maternidade. Então, ela abraça todas as mulheres, e ela diz, quando ela escreve esse livro, que ele foi feito como um conselho para ela mesma. Então, é ela conversando com ela mesma. Tanto é que ela fala no trecho que eu li, eu não tenho que falar que você é bonita, eu tenho que falar que você é incrível. Pra ser bonita, você nasceu bonita, né? Agora as outras coisas você conquistou, você é muito maior do que isso. Então é um conselho que ela dá. Então quando as mulheres pegam esse livro para ler, elas sentem esses conselhos chegando, isso bate de uma forma muito forte. Tanto é que esse livro é um best-seller, né? Mas isso também, nem por isso, isso não significa que ele não é uma leitura de qualidade, nada disso, ele é incrível. Eu super recomendo, gosto muito de trabalhar esse livro e incentivo as pessoas a ler. Eu sou água, leve o bastante para gerar a vida, violenta o bastante para levar embora.